De dentro da cadeia, o ex-presidente Bolsonaro destruiu a pré-candidatura presidencial do governador de São Paulo, o privatista Tarcísio de Freitas, que é o preferido dos banqueiros da Faria Lima, uma vez que ele já deu sinais de que, se for eleito presidente da República, vai vender o patrimônio nacional, vai ser uma liquidação total. Ele vendeu a Sabesp, a companhia de tratamento e distribuição de água lá no estado de São Paulo, prometendo que a tarifa ia diminuir, mas aconteceu o contrário. O preço da água aumentou em São Paulo e tem muita gente reclamando que o serviço da Sabesp piorou depois que o Tarcísio de Freitas privatizou. E agora, estão tentando aí impor a candidatura dele. Eles querem que a família Bolsonaro transfira seus votos para o Tarcísio de Freitas, mas o Bolsonaro, que é idiota, mas não é burro, viu que a sobrevivência política dele depende de ter alguém com o sobrenome Bolsonaro na eleição presidencial do ano que vem. Portanto, o Flávio Bolsonaro é um candidato competitivo da extrema-direita, logicamente, que vai ter votos de pessoas da direita, e vai polarizar com o presidente Lula, que tem chances de se eleger e exercer aí pela 4ª vez a presidência da República. Mas vamos aqui pegar, uma fala do senador Ciro Nogueira, que disse que é amigo do Flávio Bolsonaro, mas não quer a candidatura dele, não. Vamos aqui, ouvir o que o Ciro Nogueira disse sobre essa candidatura do Flávio Bolsonaro. O senador Flávio é um dos senadores mais próximos, melhores amigos que eu tenho na minha vida pública. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz. Olha, que o Ciro Nogueira é político experiente, ele sabe que o nome do Flávio Bolsonaro vai crescer nas pesquisas, nas próximas pesquisas vai crescer, e ele sabe também que o nome do Flávio Bolsonaro polariza com o PT, polariza com o presidente Lula, e é o mais viável nesse campo aí de oposição ao presidente da República, ao presidente Lula. Mas eles querem o Tarcísio de Freitas, porque eles querem um projeto de extremas privatizações. Bom, o Bolsonaro disse que não ia vender nada e acabou vendendo a Eletrobras, E fez também a reforma da Previdência. O Bolsonaro esfolou também a população. Só que o Tarcísio de Freitas, o projeto dele é esfolar ainda mais. Por isso os petistas deveriam iniciar aí um amplo debate com a sociedade, expondo os males das privatizações e do sistema neoliberal que, na prática, tira dinheiro dos pobres e dá para os ricos, que fecha hospitais públicos, que fecha escolas públicas, que tira o mínimo de Estado que ainda dá alguma assistência às pessoas para que sobre dinheiro e esse dinheiro seja transferido para os mais ricos através de várias situações, subsídios, para os grandes empresários, o serviço da dívida pública, em que eles emprestam dinheiro para o governo e o governo remunera com altas taxas de juros. Enfim, eles querem alguém que mantenha os privilégios da elite. Parece que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, é um empecilho. O Lula não vamos nem falar, que é o principal obstáculo ao sistema neoliberal que existe hoje no Brasil. Se tem uma força política hoje que topa de frente com esse neoliberalismo que quer esmagar os pobres e que de fato faz alguma coisa para combater isso, ainda que com muita dificuldade, é o PT, é o Lula. O restante do sistema político quer entregar o Brasil de bandeja para o grande capital e para o capital internacional. Entregar Banco do Brasil, entregar a Petrobras, liquidar a Caixa Econômica Federal, fechar os Correios, vender os Correios, enfim. Eles querem um país sem grandes empresas nacionais, com o povo quase passando fome, aceitando trabalhar por uma mixaria de salário, para que possa ser explorado. Quer que as pessoas se aposentem não só com 65 anos, eles já estão discutindo o aumento da idade da aposentadoria, já estão falando até em 70 anos de idade. Quer dizer, esse é o projeto neoliberal. E eu não estou vendo ainda, infelizmente, os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores fazendo um debate amplo para explicar para a sociedade o que significa essa candidatura do Tarcísio, que mesmo tendo sido atropelado agora pelo Jair Bolsonaro e está sendo atropelado pelo Flávio Bolsonaro, ainda é uma candidatura muito, mas muito viável. Ele pode emplacar, ele pode, depois aí dessa queda de braço, com o bolsonarismo, ele pode sair vencedor e ser um candidato aí com amplo apoio da alta burguesia brasileira, vão despejar muito dinheiro na campanha dele,
E pode dar muito trabalho para o presidente Lula também. Mas nesse momento, em termos de popularidade, ainda existe a polarização. PT versus família Bolsonaro. Lula versus família Bolsonaro. Essa é a realidade nua e crua. Vamos continuar ouvindo aqui o Ciro Nogueira, que diz que é aliado do Flávio Bolsonaro, mas está falando essas barbaridades aí. Só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída, é muito importante. O PL tem muitos votos, tem mais votos do que o PP, do que a União Brasil, isso é fato. O Lula tem muitos votos também. Parece que essa turma não gosta da democracia com as candidaturas daqueles que têm voto. Vamos continuar aqui ouvindo Ciro Nogueira chegando à lenha de uma forma muito sutil, atacando a decisão do Bolsonaro de lançar o Flávio Bolsonaro à presidência da República na eleição de 2026. Vamos lá. Nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. E eu estarei hoje reunido com ele na sua casa para ouvi-lo, o que é que ele pensa, né, para que a gente tome a decisão. Eu já tinha externado. Bom, na verdade é o seguinte, a decisão já foi tomada, tá aqui, ó. Michele Bolsonaro, só um parênteses aqui, está afastada, pelo menos por enquanto, das atividades políticas por questões de saúde. Esses dias ela estava toda serelepe, parece que estava super feliz, né, de estar afastada do Bolsonaro. Foi criticada por aliados, foi criticada pelo Alan dos Santos, né, que diz que ela, abre aspas, estava cagando para o Bolsonaro, fecha aspas. Então ela que estava assim, crescendo, né, dentro da extrema-direita, parece que não vai comandar aí o espólio do Jair Bolsonaro. Me parece que o sucessor realmente da coisa toda vai ser o Flávio Bolsonaro, que, né, convocou uma reunião com o pessoal do Centrão, mas eles esvaziaram, né, os parlamentares do Centrão não quiseram participar da reunião convocada com o Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro ele estava todo isolado também, antes de se transformar no fenômeno eleitoral que ele, né, se transformou. Ele estava isolado perante os políticos, mas estava com uma popularidade extraordinária, precisa admitir isso aí. Só perdeu a eleição de 2022 porque o candidato era o Lula, né? O Lula tem muita força, tem muita popularidade, isso é inegável. Então foi por isso que ele perdeu a eleição. Então não subestimem essa candidatura do Flávio Bolsonaro, porque vai dar muito trabalho para o presidente Lula se ele for o candidato. Aliás, qualquer candidato que disputar com o presidente Lula vai dar trabalho para ser derrotado, né? Toda eleição para o PT vencer, para o Lula vencer, foi sempre muito, mas muito difícil, e a de 2026 não será diferente. Bom, a candidatura do Flávio Bolsonaro, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, é uma candidatura irreversível. Vamos ouvir as palavras do senador, um trechinho dessa entrevista. Vamos lá. É irreversível, né? Quando eu falo preço, obviamente, é para que as pessoas refletissem sobre o momento que o Brasil está passando. E quando eu venho e falo que minha candidatura não está à venda, tem a condição para isso, é o presidente Bolsonaro livre e ele nas urnas em vez do meu nome. Então está muito claro. O Bolsonaro não vai ficar livre, o Bolsonaro não vai ficar elegível, o Jair Bolsonaro não vai disputar a eleição. Então quer dizer que Flávio Bolsonaro vai bancar essa candidatura. Quer dizer, também pode ser que na reta final ele desista, porque ele tem uma eleição garantida para o Senado. Ele vai perder, né? Se ele perder a eleição presidencial, ele vai perder o foro de prerrogativa de função, o foro privilegiado, e às vezes processos na justiça contra ele podem vir com tudo, enfim, e ele pode ser inviabilizado também. Talvez ele até pense nisso. Mas é uma candidatura irreversível. E o Tarcísio de Freitas, né, tá aqui, eu tô aqui com essa matéria do jornal O Globo, diz que ainda tá muito cedo para avaliar a escolha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Parece que o Tarcísio de Freitas tá doidinho para ser candidato a presidente da República mesmo, ó. Então é o seguinte, ele falou que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, falou, né, falar até papagaio fala. Mas que essa candidatura do Flávio Bolsonaro não vai ser a única opção do campo da direita. E disse que está muito cedo para avaliar se a escolha, né, feita pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, para disputar a eleição do ano que vem, é a mais correta. Olha que o racha na direita e na extrema direita tá muito grande. Tá grande e parece que eles vão brigar muito. Lógico que isso ajuda o presidente Lula na campanha da reeleição em 2026, mas não pode subestimar a força
desses adversários. Eles têm muito dinheiro, eles têm muita estrutura, tanto o bolsonarismo quanto aqueles que querem emplacar o Tarcísio de Freitas com Ratinho Júnior, o Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado não vai se viabilizar, nem o Zema, né? Mas vamos lá. E para finalizar aqui, nessa mesma entrevista, né, que o Flávio Bolsonaro disse que a candidatura dele é irreversível, ele falou que o sobrenome Bolsonaro é uma enorme vantagem, não, é uma vantagem, né, sobre o Tarcísio de Freitas, e que essa candidatura dele, pré-candidatura, representa uma luz no fim do túnel para os bolsonaristas, ou seja, é uma espécie de reavivamento do bolsonarismo. Então, pelo menos por enquanto, o que nós temos é uma polarização. PT, Lula versus família Bolsonaro. Não vou nem dizer que é o PL, porque a família Bolsonaro, eles estão dentro desse campo da extrema-direita, eles estão acima do Partido Liberal. E vão atropelar, o que tudo indica. Vão ter que fazer muita coisa contra o Flávio Bolsonaro para impedir que ele se candidate, porque senão ele vai ser candidato e vai ficar em segundo lugar, ou sei lá, pode até acontecer uma surpresa desagradável. Eu espero que os petistas não subestimem a força dessa candidatura, né? O bolsonarismo ainda tem muita força. O Lula ainda tem condições de se reeleger, tem a máquina na mão, sabe fazer política, mas tudo pode acontecer. Ninguém imaginava que em 2018 teríamos um desastre absoluto no Brasil com a eleição de um despreparado. Então, 2026, né, que aqueles que não querem que a família Bolsonaro volte para a presidência da República, que se organizem e que comecem também a levantar o debate contra esse neoliberalismo representado pelo Tarcísio de Freitas, porque o pessoal está de olho aí nas estatais, no patrimônio nacional, e se eles chegarem a vencer uma eleição, a vida do povo pobre, que, né, o sofrimento está um pouquinho mais aliviado agora, mas a vida vai piorar demais, né? Porque o neoliberalismo sempre produz muito desemprego, baixos salários, muita miséria, muita morte, enfim, não é uma coisa boa não. E isso é o que representa a candidatura do Tarcísio de Freitas e também a candidatura do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, porque são neoliberais, né? E o presidente Lula, o PT, é ainda a grande força nacional para impedir que os neoliberais passem o trator sob o lombo do povão do Brasil, né? Que merece ter uma vida digna, merece ser ajudado pelo Estado, aqueles que precisam. E é isso, né? Então nós temos aí a oportunidade de colocar na eleição do ano que vem uma polarização de projetos, né? Um projeto mais nacionalista, em defesa das estatais, versus um projeto daqueles que querem aumentar a idade da aposentadoria, reduzir salário mínimo, fechar escolas, fechar hospitais, enfim. A disputa de projetos poderá ser o grande assunto da polarização na eleição do ano que vem. Por enquanto, o Flávio Bolsonaro está isolado, o pessoal está querendo impedir que ele se viabilize candidato, mas é o cara que vai ter votos, né? Vai ter mais votos do que esse Tarcísio de Freitas aí, e vai dar trabalho para o Lula. Tanto o Tarcísio quanto o Flávio Bolsonaro, ambos vão dar muito trabalho para o presidente Lula na eleição do ano que vem. Então não subestime, né, companheiros do Partido dos Trabalhadores. Comecem aí a fazer a pré-campanha, conquistar os votos e ver se garante aí pelo menos mais 4 anos de um projeto nacional contra o projeto neoliberal. Esse é o canal A Voz do Cerrado, eu sou o Flávio Rezende, né? Estamos aqui fazendo esse bom debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.